Federal do Paraná, né? E desde do mestrado, de certo modo, as plantas daninhas foi entrando, né, nos meus estudos. Claro que o foco principal sempre é a compreensão, né, de sistemas integrados, mas tendo como temática também as plantas daninhas. E eu vou poder expor um pouco isso para vocês, até pedir licença para dar uns detalhes maiores, né, na temática abordada na minha tese, mas eu vou dar uma pincelada de forma geral, assim, em processos importantes, né, envolvendo os sistemas integrados. Até uma das coisas que eu ia comentar com vocês, pessoal, é que eu propus um outro nome, né, para essa aula de hoje. Se vocês verificarem, se eu não me engano, lá no conteúdo programático, a gente tem a aula como, só um segundinho, controle de plantas daninhas em culturas agrícolas em CIPA, né? Algo dessa forma. E a minha proposição vai ser da gente falar de manejo de plantas daninhas em sistemas integrados, né, de produção agropecuária. E com uma ênfase maior, né, que é a minha área de mais experiência em condição subtropical, né? Mas a gente pode trocar alguma ideia relacionada a áreas tropicais, tá? E, bom, como o professor Aníbal falou, agora como doutora, né? Mas eu venho também lecionando a disciplina de Ciência de Plantas Daninhas em uma faculdade que, na verdade, é recém-aberta aqui próximo do município que eu moro, que eu estou atualmente morando no noroeste do Paraná, que é a Faculdade de Porã. Mas, enfim, só para dar essa contextualizada para vocês também. E deixar aqui o convite para vocês interagirem, trazerem informações, enfim, a gente, como o professor Aníbal falou, incentiva muito o debate, né? Porque eu acredito que, assim como vocês, eu também vou estar aprendendo junto aqui nessa aula, né? Crescendo com essa interação da aula. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Tá tudo certo? Ok, Roberto. Só colocar no modo de apresentação. Uhum. Beleza. Tá a tela certa, professor Aníbal? Ele está no modo apresentador, mas está como se estivesse com a segunda tela. Ah, sim. Eu só vou Tá mudar aparecendo aqui. os comentários. Isso. Eu vou fechar o modo apresentação só um segundo. Eu vou só parar de compartilhar de novo, porque... Seja compartilhado a guia, outra guia. Sim, exatamente. Só um segundo. A gente vai se adequando aqui com o Teams. Então, vamos lá. Agora vai dar. Agora certo para vocês? Tá, Agora sim. Ah, beleza. Obrigada, gente. Desculpe. Mas então, vamos lá. Então, como eu comentei com vocês, né, a minha proposição, então, é que essa aula seja em torno, né, do manejo, né, de plantas daninhas em sistemas integrados de produção agropecuária, e até uma questão de termo também, né, eu evito utilizar a palavra controle, e mais no sentido de manejo, né, que a gente vai ver que dependendo do contexto, né, até é possível que se tenha uma convivência, né, com as plantas daninhas sem ter uma interferência significativa. Eu só destaco ali, né, pessoal, que os dados que eu vou trazer de hoje é de um grupo muito grande, né, em prol aí da pesquisa e informação de sistemas integrados, que junta aí diversas universidades, né, com destaque aí para a nossa Federal do Paraná, a Unicentro em Guarapuava, a URGS, né, e os grupos de pesquisa também, tá? Bom, eu vou só começar com uma parte bem introdutória, que é bom a gente começar com o mesmo pé, né? E é uma questão muito importante,
principalmente o pessoal da área de planta daninha, né, a questão do termo, né, da terminologia. Então, muitas vezes a gente escuta outras terminologias, como plantas infestantes, invasoras, voluntárias, espontâneas, ou plantas indesejadas, né? E todas elas refletem esse sentido, né, de indesejabilidade de determinada espécie vegetal em alguma atividade humana, que o nosso foco aqui vai ser mesmo a produção, né, agropecuária. E pensar sempre do ponto de vista do homem, né, um termo puramente antropocêntrico, porque, por exemplo, se a gente for pensar em ecologia, né, ou biologia, não existe plantas daninhas, né, somos nós que caracterizamos ela. E por que que na ciência de plantas daninhas a gente tem utilizado essa terminologia, né? Segundo Pitelli, que é um grande pesquisador na área, né, já consagrado também, o termo planta daninha já caiu no uso popular, né? A questão da assimilação da palavra com realmente essa ideia, né? O conceito de planta daninha. E também por ser um termo que expressa de uma maneira integral, né, essa interferência nas atividades humanas, independente da área que a gente estiver falando, né? Claro, como eu já destaquei, o nosso foco aqui é a produção agropecuária. E também, só para destacar para vocês que esse é um tema, como eu já falei, que é contestado muitas vezes por profissionais das ciências biológicas, porque não é um termo que existe dentro da ecologia, né? Mas que é defendido, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas como o termo mais indicado. Então, por isso que a partir desse momento aqui na apresentação, eu vou buscar utilizar essa terminologia, ou no máximo ali, como eu já havia destacado no slide anterior, plantas indesejáveis, né? Bom, quando a gente está falando de plantas daninhas, então eu comentei sobre essa questão da interferência na atividade humana, né? E aqui, desculpa o texto, pessoal, mas vamos ler juntos aqui, né? Só para ver esse contexto de interferência, né? Que a gente entende, então, por essa interferência entre as plantas, que é um efeito adverso, né? Entre uma planta que pode exercer sobre o crescimento e desenvolvimento de outras que estejam próximas, né, a ela. E quando a gente pensa em plantas daninhas, né, esse termo interferência refere-se, então, a esse conjunto de ações ou de efeitos, né, dessa planta em determinada cultura ou atividade do homem, em decorrência da presença dessas plantas daninhas no ambiente. Então, nesse sentido que a gente vai compreender a interferência mesmo, desse efeito adverso, né, dessas espécies vegetais. Eu trouxe aqui para a gente acompanhar, né, o que seria o modelo conceitual para compreender melhor, né, a interferência, e a gente poderia relacioná-lo de vários aspectos, né? Num primeiro momento, pensando que tem relação com a cultura, né? Então, que espécie vegetal que eu estou falando, se tem algum efeito alelopático, o arranjo dessa cultura, a época que ela está sendo plantada, qual é o espaçamento, de forma que esses aspectos culturais vão nos dar um indicativo, né, de que forma essa cultura vai competir, né, com a planta daninha, tendo como resultado essa interferência. Um outro aspecto seria o ambiente, né? Então, de que forma os fatores ambientais, seja solo, clima, ou também aqui adicionando manejo, que seriam aspectos, digamos, indiretos, né, relacionados à interferência, vão estar agindo sobre essa relação, né, da planta daninha com a cultura. E daí também a gente tem características inerentes às plantas daninhas, seja a distribuição, a composição dessa comunidade em termos de espécie, né? Se existe, por exemplo, um efeito de alopatia, se existe um efeito de densidade, no sentido de ter uma maior massa competição, né? E nisso a gente entra, né, juntando todos esses aspectos de uma forma bem didática, né, nos períodos de convivência
que a gente vai determinar, logo na sequência eu vou mostrar para vocês, nos períodos de interferência, né? E que os fatores que a gente tem é em que época isso acontece e qual é a duração desses períodos, né? Que é uma parte bem inicial, né, pessoal? Só para a gente começar na temática. Eu trouxe para vocês só o exemplo da cultura do milho, né? Então, a gente pode analisar esses períodos de interferência de duas formas, né? Seja contando dias após a emergência, ou seja, contando estágios fenológicos, sendo que o professor Kozlowski, ele sempre defende que a gente observe estágios fenológicos, considerando que, muitas vezes, com a variação de locais ou de clima de um ano para o outro, essa dinâmica de dias pode ser alterada, né? Apesar de que, quando a gente faz esses experimentos para determinar, né, esses períodos, a gente costuma contar em dias. Então, só recordando, né, quem não está tão familiarizado, esses experimentos são conduzidos de forma paralela em dois tratamentos, digamos assim, que seria um tratamento que você parte de uma situação onde você tem mato-competição desde o início e vai reduzindo isso ao longo do ciclo, né? E numa situação que você parte de uma área limpa, né, sem presença de plantas daninhas, e gradativamente você vai adicionando essa competição, de forma que você consegue estabelecer o período anterior à interferência, ou seja, que é um período que você pode ter convivência com plantas daninhas, mas você não está tendo interferência direta, né? Por exemplo, perda de rendimento, perda de acúmulo de matéria seca, né? Ao longo do desenvolvimento vegetativo, por exemplo. E você tem um período que seria um período crítico de prevenção à interferência, que configura justamente, né, pessoal, esse período que a planta não pode conviver com as plantas daninhas, que isso vai implicar, então, num efeito direto dessa interferência, né. E o Pitelli, juntamente com outros pesquisadores, eles chamam também daí a junção desses dois períodos de período total de prevenção à interferência, considerando que geralmente quando você tem fluxos de emergência de plantas daninhas nesse período, vai acarretar que você tem a presença dessas plantas no período crítico, né, de prevenção à interferência. E eu gostaria só que vocês gravassem essa imagem, porque depois a gente vai voltar a discutir, né, esse assunto, quando eu mostrar, por exemplo, os dados do NITA, né, que é uma área de APA que a gente não tem controle químico. E a gente percebeu que essa dinâmica é um pouco diferente, né? A gente pode quebrar um pouco esse paradigma aqui do período total, né, de prevenção à interferência. Então, vamos seguindo aqui. Então, pensando em interferência, o que vem na nossa mente? Então, vamos controlar essas plantas daninhas, né? Fazendo só uma revisão bem breve aqui, pessoal. Então, a gente tem ali métodos de controle preventivos, né? Que são aqueles que vão impedir que você tenha novas infestações ou que você leve uma fonte, né, de infestação para a tua área. E, geralmente, né, esses métodos de controle preventivo, eles estão relacionados, por exemplo, a políticas públicas, governamentais, de regulamentação, né? E a nível de propriedade, o exemplo clássico, por exemplo, a gente recomendar que sempre se compre sementes certificadas, né? Para não ter o risco, por exemplo, de você estar levando uma planta daninha junto com a semente da tua cultura que você vai estabelecer. Hoje a gente vai abordar um exemplo, né, que consta na minha tese também, que seria em sistemas integrados em terras baixas. Eu acredito que vocês terão ainda essa aula, né, professora Aníbal? Eu esqueci de ver o cronograma. Mas, enfim, se já tiveram essa aula em terras baixas... Desculpe, o que tu fizeste? Não, se o pessoal já teve aula de sistemas integrados em terras baixas? Não, será na última semana nossa, Então. vai ser a primeira semana de outubro. Não, tranquilo. Mas eu já vou dar alguns insights hoje, então, a respeito desse tema, né? Mas, por exemplo, pessoal, em áreas de terras baixas, vocês, quem está familiarizado ou quem não está, basicamente, a gente tem a produção de arroz irrigado, né, nessas regiões, especialmente ali no Rio Grande do Sul. E uma das principais
plantas daninhas problemáticas na cultura é o capim-arroz. E o capim-arroz, a disseminação dele, assim, massiva, né, entre as áreas, foi principalmente em função de sementes contaminadas, né, mas assim, só estou dando esse exemplo para a gente destacar, né, a importância de se utilizar sementes certificadas de qualidade, né. Outro exemplo são sementes de plantas forrageiras, né, que no contexto ainda de sistemas integrados, que a gente tem, né, a entrada de animais pastejadores, né, que precisa ter uma planta forrageira, então também é bem importante. Por exemplo, o azevém, ele tem grande relevância para nós aqui na região sul, como, né, uma forragem de inverno, e é muito estimulada que os produtores comprem, né, sementes certificadas, em função que muitas vezes sementes que são salvas ou sementes que são trazidas de outras regiões aqui, outros países até, né, do sul da América Latina, você pode ter sementes, por exemplo, que tem problema com resistência a herbicida, né, o que não é ruim pensando em dessecação, não é bom pensando em dessecação, desculpem. Mas enfim, só dando alguns exemplos para contextualizar para vocês, pessoal. O próximo ponto seria o controle cultural. Vocês vão perceber ao longo da nossa aula de hoje, que vai ser um tema que nós vamos conversar muito e de grande relevância, mas de maneira bem resumida, são ações, né, são práticas de manejo e arranjos do sistema que a gente busca favorecer a cultura, né, dar uma vantagem competitiva para a cultura. Porque tem até alguns pesquisadores, né, que comentam que a gente tem que entender que a melhor forma de controle é justamente a própria planta, a própria cultura, né? Então, esse seria o objetivo do controle cultural. Eu não vou me delongar muito, porque a gente vai conversar vários aspectos ao longo da aula de hoje, tá? Tem também o clássico, né, controle manual ou mecânico, né? E se a gente for fazer recapitular, né, a história da agricultura, era basicamente dessa forma, né, que se controlava plantas daninhas lá desde os primórdios. E enfim, é basicamente capina. E destaco aqui para vocês a questão do efeito mecânico, né, que seria principalmente o revolvimento do solo, né, que por muito tempo o revolvimento do solo foi um método, né, para controle de plantas daninhas. Enfim, quando a gente for falar do banco de sementes, eu posso dar mais alguns insights a respeito disso. Mas se a gente pensa no contexto de sistemas integrados, que tem como uma base, né, a agricultura conservacionista, um sistema de plantio direto, isso já cai por terra para nós, né? Vou comentar isso também quando a gente for conversar a respeito das práticas de manejo do NITA. Aí a gente teria o controle físico, que é um pouco menos palpável para nós, muitas vezes, não, eu digo não em grandes culturas agrícolas, né, mas em hortas ou regiões aí de frutíferas, enfim, áreas de frutíferas. A gente tem aquela questão da solarização, do mulching, que pode ser tanto por cobertura morta como por lonas mesmo, né? Até mesmo eletricidade ou fogo, né? Também seriam controles físicos, né? Que tem uma ação física de controle das plantas daninhas. E inundação também. Mas vocês percebem que esses exemplos, eles são menos práticos, né? Do ponto de vista de aplicabilidade. E por mais um ponto aqui seria o controle biológico, né? Que daí, nesse caso, está relacionado especialmente à ação de parasitas, de predadores ou de patógenos, né? E é algo que tem pesquisadores que têm comentado que é algo que está sendo direcionado, né? Mais para o futuro, mas a gente percebe que num ambiente complexo isso é um pouco complicado, né? Porque geralmente você vai estudar a nível de uma espécie, né? E quando você tem uma comunidade diversa, você já não tem o controle, né? De que forma é a eficiência desse método de controle. E por fim, né? Deixei por último aqui o controle químico, né, pessoal? Que de fato, depois
digamos, da Revolução Verde, né, e do surgimento do 2,4-D, ali na década de 40, 50, começou o desenvolvimento, né, desse método de controle, que tomou mais força, né, especialmente depois que a gente teve as variedades transgênicas, né, especialmente aqui no Brasil, no fim da década de 90, início dos anos 2000, né, e que para nós hoje é quase inconcebível, né, você ter uma produção agrícola de culturas de grãos e não utilizar, né, o controle químico, especialmente em áreas de plantio direto, né, enfim. E eu já deixei por último, né, esse método de controle para fazer um alerta para vocês e que, de certa forma, vai contextualizar também o andamento dessa nossa aula de hoje, que é a questão da resistência dos herbicidas no mundo, né? Então, vocês veem, né, que quanto mais vermelho, né, mais intenso é esse vermelho, maior é o número de casos, né, de relatos de plantas daninhas resistentes, né? Claro, com destaque muito grande aqui para os Estados Unidos, para a Austrália, e a gente vê aí China, Canadá e o Brasil, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é só um relato bem básico, né? São ali em torno de 514 casos de resistência, considerando esses casos únicos, né? Ou seja, a gente está relacionando uma espécie a um mecanismo de ação, e vocês têm que ter em mente também que existem já espécies com múltiplas resistências, né? A múltiplos mecanismos de ação. Então, que é uma problemática um pouco mais complicada ainda, né? São mais de 262 espécies, né, que foram relatadas em 167 diferentes tipos de herbicidas, né, em 93 culturas e em mais de 70 países, né, com destaque para esses que eu comentei, e até eu chamo a atenção da França aqui também, né. E para o Brasil, por exemplo, a gente tem um relato de 51 casos, né. E assim, né, pessoal, isso é um resultado daquela velha problemática que eu acredito que vocês já devem estar escutando ao longo da disciplina, né? Que vem da simplificação que a gente tem dos sistemas de produção e das práticas de manejo, né? Porque o que aconteceu aí, né, pessoal? A gente dependeu muito só de herbicidas, né? E esse aqui é um slide do meu colega, o Maurício Schuster, eu vou trazer vários trabalhos dele aqui hoje, e que ele fez uma analogia que eu gosto muito de trazer para as aulas, que é como se a gente tivesse um canivete. Mas a gente, claro que tem, por exemplo, essa lâmina aqui, né? Que é a que a gente mais usa no dia a dia, é a mais prática e que a gente mais tem uma maior frequência de uso, né? Mas a gente não pode depender só dela, né? E só retornando aqui com relação à resistência, né? O que a gente faz, né? O mau manejo e que favorece, então, uma pressão de seleção. E é isso que a gente tem visto, né? Acontecer nas nossas áreas agrícolas. Mas, enfim, em geral, os herbicidas, principalmente ali depois da geração RR ali, né, de soja transgênica, por exemplo, e de outras culturas transgênicas, a gente tem uma dependência muito grande, por exemplo, de herbicidas pós-emergentes, né, com destaque especial ao glifosato, que é o que a gente mais conhece, mas só relembrando que são inúmeros, né, os tipos de herbicidas que as plantas já apresentam resistência. Sem comentar ainda aquelas plantas que a gente tem intolerância, né? Então, dependendo do sistema que você está, tem que também ter esse cuidado com a identificação da comunidade que você está lidando, né? Que você vai manejar, tendo em mente que tem espécies também que têm intolerâncias a certos tipos de herbicidas, né? Mas, enfim, a ideia, né, é que a gente utilize, então, o manejo integrado. Então, vamos abrir esse canivete e ver quais são as nossas outras opções, e dependendo da tarefa, né, que a gente tiver que lidar para esse controle, né, para esse manejo, a gente vai aplicar diversas estratégias. Então, aqui, por exemplo, são várias estratégias culturais, né? Então, a gente vê, por exemplo, rotação de culturas, ter uma ideia, né, de como é esse fluxo de emergência das plantas daninhas e que vai levar para nós uma ideia de quando a gente vai posicionar, ou seja, quando vai ser a época do controle, né, químico. A variedade da cultura, qual que é o arranjo espacial que eu tenho, por exemplo, densidade de semeadura, espaçamento entre linhas,
espaçamento entre plantas, enfim, são aspectos que vão definir, voltando lá para aquele modelo conceitual que a gente viu de interferência, né? De que forma a planta daninha vai interferir ou não na nossa cultura. E o sucesso, né, do nosso manejo integrado. Beleza? Tá aqui, pessoal? Bom, seguindo aqui, nessa linha, né, de destaque maior para o manejo integrado, eu trago para vocês 2 artigos recentes, né, que destacam dentro da ciência das plantas daninhas, né, quais seriam os caminhos, né, futuros aí para pesquisa que vão refletir em ações futuras, né, para melhor manejar essa comunidade, tendo em vista os desafios que eu já coloquei aqui para vocês dos próximos anos. Então, por exemplo, a gente tem esse artigo aqui do Neve e colaboradores, que é uma revisão, né, de quais seriam as prioridades, né, nos estudos de ecologia de plantas daninhas, de evolução e de manejo, né. Só destaco para vocês que os 2 artigos, eles vêm de uma discussão em eventos, né, de pessoas da área. E, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe para vocês só no resumo, né, se vocês puderem acompanhar comigo, até desculpa, tá um pouco pequena a letra, mas, por exemplo, os temas, né, as áreas temas consideradas que necessitam de transdisciplinaridade, e é algo que a gente vê muito, por exemplo, também em sistemas integrados, né? Então, a gente tem que parar de ter essa visão compartimentalizada, né? E tentar enxergar o sistema de uma forma mais ampla, né? Com uma visão um pouco mais holística, né? E aqui ele destaca, né, na sequência, depois da transdisciplinaridade, o aumento da adoção, né, do manejo integrado de plantas daninhas e de abordagens mais agroecológicas. Com agroecológicas, pessoal, chama atenção que é no sentido de compreender a ecologia, ou seja, os processos, né, que estão acontecendo dentro desse nosso agroecossistema. Ainda ele fala que quase todos esses problemas, né, eles estão apoiados, basicamente, né, nessa necessidade contínua, né, de esforços por diversificação e por integração agroecológica. E de volta aqui, né, pessoal, eu volto nos sistemas integrados, que é justamente isso que nós estamos vendo aqui, né, essa questão da diversificação, que não é só de culturas agrícolas, mas a gente está inserindo um componente novo dentro desse sistema, que é o animal, né, e em outros casos ainda o componente arbóreo. E ele ainda fala, né, a questão de integração não só agroecológica, mas como socioeconômica e de tecnologias, né, no manejo integrado. E ainda ele diz que para a gente chegar, né, nesses sistemas, isso deve ser endereçado de que forma, né, no sistema mais, desculpem aqui a tradução, mas orientada mais a nível de sistema, ou seja, compreensão do sistema e, de novo, né, num escopo, né, de transdisciplinaridade, no caso das pesquisas especificamente. E o outro artigo, pessoal, é sobre manejo de plantas daninhas em 2050, ou seja, um artigo de perspectiva para o futuro, né, da ciência das plantas daninhas, que também foi discutida num evento, né, de plantas daninhas. E, de novo, aqui eu destaquei alguns pontos importantes do resumo, né, que chamaram a atenção. Aqui, nesse artigo, diferente do outro, ele acaba apresentando algumas alternativas, eu não vou destacar todas aqui, que fogem um pouco do nosso contexto, mas ele está mostrando isso, né, que a gente teve, sim, várias décadas que o controle químico ele foi eficiente, só que ele foi usado de uma forma não tão responsável, não tão adequada, né? Seria a palavra. O que levou mesmo para esse aumento, né, muito expressivo no número de plantas com resistência a herbicidas. E o que ele destaca, né? Que muito comumente a gente não vê alternativas econômicas a não ser os herbicidas em larga escala, né, para a produção agrícola. Então,
a gente vai ver na aula de hoje em que sentido a gente consegue posicionar, né, os sistemas integrados nessa composição, né, do manejo integrado de plantas daninhas. E aqui só destaquei no fim que ele fala, né, como uma frase de fechamento, que a gente precisa integrar tecnologias de manejo, né, de plantas daninhas, tanto antigas como novas, né? E aqui eu só destaco para vocês novamente a questão do controle cultural, que às vezes é deixado um pouco de lado, né? E que a gente vai ver, eu vou mostrar os resultados para vocês hoje, que é algo fundamental, né? Em toda a dinâmica de plantas daninhas, né? Em agroecossistemas. E isso aqui eu já caio para o nosso próximo slide, que é justamente sobre essa dinâmica, né, pessoal? Vamos só acompanhar juntos aqui, né? Nesse slide, especificamente, eu não coloquei a cultura, mas vocês imaginem, né, que, por exemplo, eu estou tendo uma nova infestação dentro de uma cultura qualquer que vocês imaginem, seja uma soja, um milho, um algodão, um feijão, né? E o que acontece? Então, a gente tem novas infestações, principalmente vindas do banco de sementes, lembrando que o banco de sementes, ele pode ser, sim, dos propágulos seminíferos, né, de sementes mesmo, ou também de estruturas de propagação vegetativa, mas é muito mais representativo mesmo em quantidade, né, em número de sementes. E só com uma questão de revisão, né? Lembrando que esse banco de sementes ele pode ser transitório, ou seja, aquelas sementes que são mais facilmente germináveis no período de um ano, e mais persistente, que são sementes que têm uma indução à dormência e, em geral, elas estão em profundidades maiores do solo, né? Mas, enfim, pessoal, então a gente sempre tem, né? Aqui vocês vão perceber em vermelho, né? O que seriam mais saídas, né? Ou seja, quando a gente vai estar tirando do nosso banco de sementes aqui, tirando de certa forma, mas tendo uma perda, né, dessas sementes aqui, e quando elas estão entrando dentro do nosso sistema. E o que vai regular, né, esse banco de sementes vai ser essa dinâmica de entrada e saída. E por que eu estou destacando aqui, pessoal, o banco de sementes? Porque ele, assim como a gente faz uma análise de solo química para ter uma ideia, né, do status nutricional aí desse nosso solo, da fertilidade do solo, desculpem, o banco de sementes ele vai guardar esse histórico do manejo que a gente está tendo nessa área, né? Ele vai dar uma noção de como está sendo o manejo nessa área agrícola. Então, por isso que eu chamei atenção para vocês com relação a ele. E é daqui que a gente vai ter fonte, né, de novas infestações. Então, uma forma de saída, né, do banco de sementes, de fato, e a mais importante é a germinação. E a gente vai ter aqui uma nova infestação. Então, a gente pode ter uma saída, por exemplo, se antes, né, de completar a fase reprodutiva, a gente tem a morte dessa planta, que pode ser, por exemplo, pela ação humana, né, o controle. E se essa planta completar o ciclo dela, a gente vai ter então uma chuva de sementes, que é a fonte principal, né, de entrada de sementes no banco de sementes de plantas daninhas. O que já dá um indicativo que, em geral, o tamanho que a gente tem do banco de sementes, ele vai depender de como que está ocorrendo ao longo do tempo, né, essas infestações na área. Dá uma noção, né, para nós. Claro que existem outros fatores, por exemplo, questão de saída, né, atividade microbiológica, né, de organismos do solo, ou também predação, né, por vertebrados e invertebrados, seria já a nível de mesofauna, né, e macrofauna. Tem também a questão da deterioração e senescência natural das sementes, né, ao longo do tempo. E destaco aqui para vocês a questão da ação antrópica. Então, a gente vai perceber que o homem, de fato, é o principal regulador aí, né, desse banco de sementes, em função de ele manejar, né, os aspectos relacionados, né, a essa dinâmica. Mas, assim, pensando em sistemas integrados, né, pessoal? Que é a ideia da aula de hoje. O que isso adiciona, né? O que
de que forma, né, a entrada do animal no sistema, ela vai mudar essa dinâmica aqui, de uma infestação, por exemplo, numa cultura agrícola, né? Eu vou passar bem rápido aqui, que eu imagino que vocês já viram muito nessa questão de definição, né, de sistema integrado, mas o que eu gosto de destacar aqui nesse slide é com relação a gente sempre ter uma ideia de pluralidade de arranjos, né? Então, lembrando aqui, a gente costuma ter esse termo técnico, né, integração lavoura-pecuária, mas o termo científico que a gente vai abordar aqui na aula é SIPA, né? Sistema Integrado de Produção Agropecuária, que ele dá essa conotação maior, assim, para nós, do sentido da pluralidade desses arranjos, né? E é claro, né, pessoal, se a gente ter arranjos diferentes, com espécies diferentes, em épocas diferentes, isso vai ter um impacto diferenciado nessa dinâmica das plantas daninhas. Então, como eu comentei para vocês, eu tenho uma experiência maior, né, me sinto mais confortável de falar de arranjos de sistemas integrados em condição subtropical, porque é o que o nosso grupo e eu também trabalhei, né? Então, em geral, né, de uma maneira mais comum, a gente percebe, então, que você tem a integração de uma cultura de cobertura hibernal no inverno, ou de uma forrageira, né, de inverno, durante o período do inverno. E, em geral, a gente vê aí categorias animais, né, como cordeiros, né, ovelhas ou bovinos, né. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do bovino de corte, mas pode ser um bovino de leite. E no verão, a gente tem aí culturas agrícolas, e eu destaquei aqui, por exemplo, a soja, o milho e o feijão, né, mais comuns aqui para a nossa região. Lembrando que a gente sempre tem como base, né, desse sistema, o plantio direto, né. Então, é bem importante destacar isso. Bom, pessoal, pensando em controle de plantas daninhas em sistemas integrados, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um trabalho que foi feito em conjunto aí do professor Aníbal e toda a equipe, né, que pesquisa sistemas integrados aqui no sul do Brasil, que é um artigo que data de 2014 e que ele traz, né, uma distribuição relativa de artigos em diferentes áreas de pesquisa de SIPA, né, dos anos de 94 a 2013, né, para ter uma ideia do que foi publicado e aonde que a gente ainda tem que avançar, né. E você vê que tem um número grande aí de artigos que eles analisaram. Então, a gente percebe aqui a distribuição, né, que a maior parte deles abordou a questão de produção vegetal, né, seguida da temática de solos, produção animal e depois que vem ali outros, né, que vai englobar, então, uma série de temáticas, né, e aí eu destaco para vocês aqui as plantas daninhas, que ainda dentro, né, dessa temática tem uma representatividade um pouco menor, né. E o que isso chamou atenção, principalmente no momento que eu decidi também de fazer a minha pesquisa, enfim, seguir nessa área, que a gente tem poucos trabalhos ainda explorando, né, as plantas daninhas em sistemas integrados, especialmente em condição subtropical, porque até eu encorajo vocês, se puderem, né, lerem esse artigo, ele é muito interessante, enfim, e ele é enriquecedor para quem gosta, né, da temática de sistemas integrados. E ele descreve, né, que ainda os artigos que a gente encontra relacionados a plantas daninhas, ele é numa condição tropical, naquelas situações que você tem a cultura agrícola e uma planta daninha C4, que você faz geralmente aquele intercropping que eles falam, né, que você planta na entrelinha, e você faz aqueles trabalhos para avaliar, por exemplo, doses de controle, para simplesmente reduzir a atividade fisiológica, né, dessa planta para depois ela brotar no fim não diria brotar, mas enfim, retomar o crescimento no fim do ciclo da cultura, né, agrícola. Mas nesse sentido e também de controle químico, né, trabalhos com controle químico. Mas, bom, vamos então caminhar para quê? Para o modelo conceitual de plantas daninhas e SIPA. Então, a gente viu já
a gente teve uma ideia, né, de como que é essa dinâmica das plantas daninhas em agrossistemas e o que implica, né, de complexidade os sistemas integrados. Então, aqui está um esquema muito parecido, só que sem imagens, né? Então, tem aquele esquema, né, do banco de sementes, que você tem, então, um processo de formação de um novo fluxo de emergência, ou seja, novas plântulas, né, emergidas, que podem ir desenvolver para plantas adultas, que a gente pode ter, né, tanto produção de sementes, o que é mais comum, né, a maior parte das plantas daninhas, elas são anuais e são exclusivamente seminíferas, mas a gente também tem exemplares importantes, né, de plantas daninhas, que ele tem uma reprodução, a gente chama de complexa, que além de ter a produção de sementes, a gente tem também produção de estrutura de reprodução vegetativa, né. Mas, enfim, só seguindo o raciocínio, né, pessoal? O controle, então, pensando numa cultura agrícola, pode ocorrer em diferentes fases, né? Seja aqui, por exemplo, destruindo essas estruturas reprodutivas ou agindo sobre plântulas ou plantas adultas. Lembrando, né, que a gente tem aí a entrada nesse banco de sementes pela chuva de sementes, né, quando completa esse ciclo. E a gente pode ter perdas, como a gente já viu, por diversas saídas, né? Seja por atividade microbiológica, predação, ou a própria perda de viabilidade da semente naturalmente, né? E também a gente pode ter entrada, né, de sementes por migração, que seria aquele exemplo que eu dei para vocês do controle preventivo, né? Quando a gente está, às vezes, junto com uma semente da cultura, trazendo sementes de plantas daninhas, né? Mas, enfim. Então, no CIPA, a gente tem o contexto, então, das pastagens, que, da mesma forma, a gente também poderia analisar a dinâmica de plantas daninhas em pastagens, né? Não vamos integrar elas ainda da mesma forma, né? O que acontece para nós, especialmente em condição subtropical, é que a gente tem um número muito menor de espécies, né, que ocorrem no inverno, espécies de plantas daninhas hibernais. Mas a dinâmica segue o mesmo raciocínio. O que acontece é que em CIPA a gente integra tudo isso e vocês vão perceber que nós vamos discutir muito ao longo da aula de hoje que a forrageira, então, ela vai regular, né, esses processos aqui, principalmente em função do efeito do pastejo, que vai influenciar nessa forma de controle. E, claro, né, afetando todo o nosso sistema, a gente tem aí fatores biológicos, climáticos, de solo, fatores humanos, né, que, enfim, somos nós, os manejadores desse sistema, né, fatores tecnológicos e sociais, tá? Só um último destaque aqui dentro desse nosso modelo conceitual seria, né, pessoal, que eu não sei se isso passou pela cabeça de vocês, mas quando nós temos sistemas integrados, muitas vezes a espécie forrageira, ela ora vai ser uma espécie de interesse e ora ela pode ser uma planta indesejada na cultura agrícola, né? Então, tem também essa visão, né, de espécies aí dentro desse sistema integrado. Eu vou mostrar exemplos para vocês quando a gente for discutir o trabalho do NITA também, que, por exemplo, eu posso ter o Ares, né, o Pânico máximo, ou Megatirsus, que, enfim, a nova nomenclatura, que ora ela é, né, a pastagem perene de verão, ora ela está sendo uma planta indesejada, né, na cultura agrícola. Bom, aqui só para reforçar, né, pessoal, as premissas das lavouras em CIPA, eu acredito que vocês vão ter, se não a próxima aula, mas nas próximas aulas, uma aula só sobre isso, né, sobre manejo de lavouras em sistemas integrados. Mas a gente tem como premissa, então, essa diversificação de atividades, né? É baseado, né, em práticas conservacionistas de manejo do solo, né? O pensamento, né, o arranjo desses nossos sistemas. Por
por estar ligado ao plantio direto, está ligado também à rotação de culturas, né? E a manutenção de cobertura do solo, tá? Então, isso é bem importante a gente ter em mente, pensando em lavouras em CIPA. E de que forma a gente vai compreender, né, a dinâmica de plantas daninhas nesses sistemas, nas áreas agrícolas. Bom, a nossa primeira rodada aqui é uma proposta, né, da gente compreender, então, trabalhos em sistemas integrados, né, na temática de plantas daninhas, envolvendo, então, como um fator de variação, um tratamento, a intensidade do pastejo. Então, eu acredito que vocês já viram aí ao longo de algumas aulas essa questão influenciando outros aspectos de sistemas integrados, por exemplo, como aspectos, características do solo, né? Enfim, e também efeito na produção, tanto agrícola, né, como na produção animal. Bom, o primeiro trabalho que eu trago para vocês aqui é o boletim técnico, né, do experimento realizado lá no Rio Grande do Sul, que é uma parceria também entre diversas instituições, né, que tem lá como condução a equipe do professor Paulo, mas também está em conjunto, né, com o professor Aníbal, enfim, sempre foi um trabalho em conjunto entre as equipes. E para quem não tem acesso ainda a esse material, eu só deixo aqui fazer uma propaganda para vocês, que no site da Aliança CIPA, né, nós temos essa biblioteca virtual, que além desse boletim, né, vocês têm uma série de boletins com resultados, né, de experimentos envolvendo sistemas integrados aqui no sul do Brasil, e eu acredito que em breve ali no centro-oeste também, né? Que até tem aqui os nossos representantes lá do GPIS, da equipe do professor Ed Carlos, que vão trazer para nós muitas informações importantes também de sistemas integrados em condição tropical, né? Eles estão avançando muito na pesquisa lá também. Mas, enfim, pessoal, só destacar para vocês, então, que... Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Já sai do Nordeste também, tá? Opa, mas com certeza. Que ótimo. Vamos abarcar a diversidade toda desse nosso Brasil, né? Essa é a ideia. A gente integra está aqui virado, terminando os últimos segundo ano aqui para começar a publicar os resultados. Ah, mas que ótimo. E é bom a gente ter essa interação, né? Essa oportunidade, né, de trocar experiência e aprender, né, de um sistema com o outro. Seja bem-vinda, Valéria. A gente fica feliz aí de ter pessoas interessadas em participar, né, em temas que a gente aborda na disciplina, e tem outros temas aí para frente. Se tiver interesse aí, é só avisar e entrar no nosso link aí, tá bom? Que ótimo. Obrigada. Sempre é muito interessante. E, né, Valéria, né? Desculpe, eu ia dizer que a gente percebe que a base conceitual é a mesma, né? Depois a gente só vai aplicando para as diferentes realidades, né? E vendo de que forma é essa dinâmica do funcionamento dos sistemas, né? Claro que na aula de hoje, as plantas daninhas, né? Essa dinâmica. Mas então, pessoal, esse experimento, né? Ele tem, então, como tratamento aquele clássico, né? Que a gente tem aqui no sul do Brasil, que são bovinos de corte no inverno. Se eu não me engano, até essa época dessa avaliação, a gente tinha o mix de aveia preta com azevém, como a forrageira de inverno, né? E no verão, a gente tem a produção agrícola de soja, também, né? Com base aí o plantio direto. Opa! E aqui é só o exemplo, né, do croquis aqui da área, né? Uma visão de cima do experimento, né, do satélite. E esse experimento, ele conta ali com tratamentos de intensidade de pastejo em pastejo contínuo, e essa intensidade de pastejo, ela foi traduzida em metas de altura, né? Então, a gente tem, por exemplo, a manutenção, né, eu vou passar para o próximo slide aqui, pessoal. Do tratamento a 10 centímetros, né? Então, é regulada uma carga animal, né? Para que você consiga ter uma pressão de pastejo para
manter essa média de altura a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 30 centímetros e a 40 centímetros, e conta também com 2 parcelas, né, sem pastejo, né, como forma de controle, muitas vezes, para compreensão de alguns processos, né. Se alguém tiver algum questionamento relacionado a isso, né, eu imagino que o professor Aníbal já tratou um pouco a respeito disso, né, sobre essa terminologia aí da área das pastagens, mas fiquem à vontade para me questionar, e eu já faço o convite também para o professor Aníbal, qualquer coisa, me auxiliar aqui nas explicações. Mas, de uma maneira bem simples, seria isso, tá, pessoal? Essa expressão da intensidade de pastejo, a gente traduziu para uma meta de altura. Bom, vou trazer primeiro aqui os resultados desse boletim técnico, né? Por exemplo, a gente imprimindo, né, essas intensidades de pastejo, a gente tem como consequência uma heterogeneidade espacial do pasto. E por que que isso é interessante? Eu vou trazer um outro aspecto do banco de sementes aqui, que é quando a gente tem interesse nesse banco de sementes, que é, por exemplo, sementes do azevém, porque nessa área o azevém, né, ele é por ressemeadura, ele é estabelecido, né, por ressemeadura natural, então é plantada aveia, mas o azevém, ele provém, né, especialmente do banco de sementes. Então, aqui está mostrando como que a intensidade de pastejo, ela vai influenciar, né, nesse número de sementes que eu tenho por metro quadrado, ou seja, essa densidade de sementes na área. Então, o que a gente vê, né, que áreas que elas são, de certa forma, rejeitadas pela existência de dejetos ou pela fenologia avançada de algumas áreas, né, que a gente percebe isso mais em pastejos moderados a leves, né, elas já são suficientes para a gente garantir essa ressemeadura do azevém para o ano seguinte. Então, vocês percebem que eles estão num patamar aqui bem diferenciado, né, do banco de sementes aqui do pastejo, por exemplo, mais intensivo, né? Que o que acontece? A gente não dá oportunidade para essa planta se desenvolver, né, e chegar ao florescimento pela pressão muito alta de pastejo. E também a gente percebe que tem um outro efeito na produção vegetal, né? Que tem uma consequência também ali para o tratamento sem pastejo, por exemplo, no banco de sementes do azevém. Eu já vou mostrar uma figura relacionada a isso, a produção vegetal. Só antes, pessoal, pensando em plantas indesejáveis na fase pastagem, né? Então, só voltando para esse quadro aqui da heterogeneidade, o que acontece? Quando a gente tem essa maior pressão de pastejo aqui, por exemplo, no 10 centímetros, o que acontece é que a gente tem, ó, percebam aqui, ó, a altura zero, ou seja, que são áreas de solo exposto. Então, você começa a ter manchas, né? Que o solo está exposto, e a gente sabe que a luz e o calor, eles são muito importantes para a gente ter a quebra de dormência e emergência, né, de sementes de plantas daninhas. Além da variação de temperatura, que é algo que a gente vai falar mais para frente também, quando falar de palhada, né? Então, em função dessa... Oi? Só uma pergunta sobre ali o banco de sementes em relação ao azevém. Esse número de 3.000, 4.000, esse é um número baixo ou alto de número de sementes por metro quadrado? Para o azevém especificamente, né? Eu vou te dizer que eu não tenho experiência com o banco de sementes específico do azevém, mas assim, tendo em vista... Não, mas eu já vou te contextualizar. Tendo em vista o banco de sementes de plantas daninhas, que você vai ver que é geral de outras espécies, eu considero um banco de sementes alto. É grande. É abundante, no caso. Até aqui eles reforçam, né, no trabalho. Até como eu falei, se vocês quiserem buscar as informações direto na fonte, é uma leitura bem interessante e bem fluida, assim, desse boletim. Isso aqui já está sendo suficiente para restabelecer a ressemeadura naturalmente, né?
Mas sim, é um número bem considerável, porque se você for ver ali, eu vou mostrar uns outros dados, a gente tem bancos de sementes de plantas daninhas totais que giram em torno disso, de 5.000 sementes por metro quadrado. Então, é um número considerável, tá? Uhum. E, em geral, essas sementes, elas estão ali nos primeiros centímetros do solo, né? Eu não diria nem 5 ali, mas 3, 2 centímetros do solo, né? Que o azevém também tem uma semente muito pequena e que depende também de luz e calor ali para germinação, né? Ela depende de luz, especialmente. Depois Sim. que ela Não, quebra a dormência. não, eu estava fazendo uma comparação que essa semana até eu procurei quanto que era o peso de 1.000 sementes para Zevém, né? E Ah, sim. aí se eu não me engano, o número é em torno de 2,5 gramas por mil, né? Uhum. Então, quando a gente fala, tô fazendo a conta aqui, quando a gente faz uma semeadura, né, com semente nova, com 15 quilos, uma semente boa, a gente está colocando 1,5 gramas de semente Semente. por metro quadrado. Então, já dá uma boa dimensão que isso aí é um número De alto, que realmente. isso, realmente, exato. Eu achei muito boa a tua contribuição. Desculpa, você pode falar teu nome, por favor? Eu não estou vendo vocês É, também. é o Luciano. Luciano, é daqui ou de... Eu sou do Rio Grande do Sul, aqui da URGS. Ah, da URGS, não, beleza. Eu ia dizer, Luciano, que tem. Eu estou em contato também com o Silvio, né? Que está fazendo avaliação justamente nesse experimento aí de Tupã, né? Não sei se em conjunto contigo também, mas enfim, relacionado a isso, né? Essa produção de sementes e a qualidade dessas sementes também em função dos diferentes manejos do pasto. Mas é bem isso, como você destacou, né? A semente ela é muito leve, muito pequena, né? E até algo que eu tinha anotado aqui, esqueci de comentar, era justamente isso, né? Que para muitas sementes e forrageiras é até complicado da gente falar de quilos por hectare quando, por exemplo, você tem que contextualizar se essa semente está pelletizada ou não está, enfim, tem que ter essa, né? O professor Aníbal é expert nessa temática aí. Mas obrigada, é isso mesmo. A ressemeadura é sempre um fator, digamos assim, eu não sei como é que é visto no experimento. Eu cheguei só dia de campo aí no experimento de Tupã. Uhum. Porque em muita propriedade rural, tu vê que a ressemeadura natural ela tem um fator muito variável, que é o clima após a ressemeadura, né? A semeadura dela, para ela ressemear, né? Então, até foi uma conversa que eu tive com um professor de sementes aqui da URGS, né, que ele fala, não, é que nem se a gente fosse pensar num armazenamento de uma semente, né? O que a gente precisa? É ter que isso tivesse uma umidade baixa, né? Mas como a gente está no solo, tem toda essa questão biótica influenciando, Sim. né? É bem complexo. Exatamente, é bem complexo. E até um comentário que eu ia fazer no fim, assim, como uma consideração geral no fim da aula, mas já dá para a gente colocar dentro desse contexto, que tem esse papel da pessoa que está manejando esse sistema, né, de identificar essas variações ao longo dos anos. Então, a gente percebe que não é uma coisa estática, né, e que demanda um acompanhamento maior, enfim, porque é um sistema um pouco mais complexo, pensando, por exemplo, numa pastagem com ressemeadura natural, né? E daí, às vezes, é bem como você comentou, vai da análise dali do produtor de identificar se, devido à condição daquele ano, ele vai fazer, digamos, um reforço, né, da semeadura desse azevém, se a condição não for muito favorável. E um caso também que eu observei foi da questão do famoso azevém da integração, eles chamam assim. O azevém que está, digamos, há 3, 4 anos fazendo ressemeadura e depois disso tu vê que o ciclo dele se modifica completamente. É como se a gente faz a comparação aqui no sul como se fosse o arroz vermelho. Já chegou, conhece? Tipo, Sim, vamos falar sobre ele hoje. ele então, para quem não conhece, é um arroz que ele debulha antes do nosso arroz de interesse, né? Então, ele é uma planta daninha que persiste no sistema por essa debulha mais fácil. E aí, tem produtores que têm notado isso, que tem a questão do azevém, sementando muito antes, né? Depois de anos de ressemeadura, e isso faz com que o ciclo dele realmente seja um ciclo de integração curta, né? Então, O que não é tão, né? não está de acordo com o interesse, né?
Exatamente. Porque um fator muito importante nos sistemas integrados é os dias de pastejo, né? Com certeza. Mas daí, bem nessa tua linha, né? Aí vai muito também de quanto o produtor quer aproveitar desse sistema. É claro que a gente sempre tem essa ideia de maximizar, mas às vezes, dependendo do objetivo do produtor, a exploração não é tão intensiva em níveis tecnológicos, eu digo, né? Mas assim, até pensando em, por exemplo, maior duração de ciclo de pastejo, enfim, até o professor Aníbal, se puder contribuir e me corrigir também, mas já é muito incentivado ali na assistência técnica, né? Com sistemas integrados, o uso também de sementes melhoradas daí, né? Dessas forrageiras no inverno, né? Sim, com certeza. Buscando isso, né? Exatamente. Esse azevém guacho, né? Já é menos, né? Preconizado, exatamente. Mas buscando aí otimizar. É engraçado que tem as duas pontas, né? Por mais que tu tenha o custo da semente nova, tu tenha a oportunidade de produzir mais, só que aí tem gente que fala, mas esse azevém que está ressementando, ele é mais adaptado à minha condição. E entra nessas histórias. Mas, com certeza, conta rápido, o cara tira uma semente nova, estabelecida na área, sem problema, né? Ainda mais o potencial produtivo que existe, né? Com certeza. Mas, assim, só para concluir esse slide, assim, né? Eu trouxe ele mais, assim, no sentido da gente pensar na dinâmica também, dessa questão da chuva de sementes, né? Que vai contribuir para o banco de sementes. Mas daí fica aqui, como a gente comentou, né? Vai muito do objetivo do sistema do produtor, né? Se ele está querendo explorar dessa forma, enfim, qual que é o objetivo que ele está levando ali no arranjo do sistema dele. Se tem alguma área, por exemplo, que ele vai favorecer só esse azevém de ressemeadura, outras, enfim, são diversos arranjos possíveis, né? Dependendo do objetivo. Bom, seguindo aqui, pessoal, agora sim, contextualizando então aquela questão que eu falei sobre exposição de solo e infestação, né? Então aqui eu trago uma tabela e uma foto que ela é bem fala por si, né? Então, o que acontece, pessoal? Aqui são plantas de buva já, porque, enfim, a buva, ela já começa ali no período, né, do fim do inverno, período primaveril, a começar até os primeiros fluxos, né? Claro que também tem outras espécies aqui, mas, enfim, senécio aqui parece, né? Mas aqui está mostrando um exemplo, né, de uma área com pastejo moderado, e quando eu falo pastejo moderado na condição desse experimento, pessoal, é de 20 a 30 centímetros aqui, tá? A nossa meta de altura. E aqui vocês conseguem perceber, ó, mesmo na imagem não está tão aproximada, até, desculpem, mas que tem solo exposto, e quando a gente vai olhar nessas manchas de solo exposto, está tendo germinação do banco de sementes, né? Está favorecendo essa infestação. Então, aqui é só um exemplo de uma avaliação que foi feita, né? E em função das alturas de manejo do pasto, o número de plantas indesejáveis só chama atenção aqui que é para 2 metros quadrados, não é por metro quadrado, né? Mas, enfim, à medida que você aumenta a intensidade de pastejo, né, do manejo, você aumenta ali de uma maneira direta também as plantas invasoras. Roberto, eu não entendi a questão da produção e do resíduo. Ah, sim, isso que eu vou entrar aqui nesse slide agora, tá? Ah, tá. Que eu queria só chamar atenção para isso, né? Mas é que aqui, digamos, é uma fotografia do fim, né? Essa é uma avaliação no fim da fase pastagem. Mas o que acontece, pessoal? Eu quero que vocês primeiro observem só essas barras aqui que estão representando o resíduo, que estão em amarelo. Então, imaginem que a gente foi só avaliar o quanto de resíduo que ficou. A gente diria que a produção seria igual. Por exemplo, até aqui, acredito que não tem diferença estatística, mas dos pastejos moderados, né, e do sem pastejo. O que fica de resíduo é igual. Só que quando a gente vai ver
a dinâmica de acúmulo de biomassa ao longo de toda a fase pastagem, o que acontece? Quando a gente tem o efeito da herbivoria, ou seja, o efeito da desfolha, a gente tem eu não sei se o professor Aníbal já abordou isso, acho que ainda não, né? Mas a gente tem um estímulo para que a planta ela continue ativa, né? Então, da mesma forma... Essa discussão, ela não foi feita, pode abordar com detalhe, tá bom? Não, beleza. E até, pessoal, eu sei que eu acho que foi ontem, né? Teve a aula da Amanda, eu acredito que ela comentou sobre a questão da importância das raízes, né? No sistema, enfim, que isso impacta em diversos atributos do solo. E da mesma forma, a gente vê aqui, a gente vai observar essa relação com a biomassa. Só voltando à linha do raciocínio. Então, a gente está tendo essa desfolha, que ela está acontecendo ao longo, né? Isso aqui é um pastejo contínuo, mas mesmo que fosse um pastejo rotacionado, né? Teria entrada várias vezes dos animais, favorecendo, então, a desfolha vai favorecer que a planta ela continue ativa, ou seja, ela está estimulando, né, todo o sistema dela de fotossíntese, enfim, de vegetativo, né? E da mesma forma como ela cresce, o estímulo de uma nova brotação, ela também está crescendo em biomassa de raízes, né? Que isso, por exemplo, tem uma influência na questão, vamos pegar um atributo do solo, densidade, né? Densidade, um atributo físico. Mas aqui, para a nossa questão de planta daninha, o que acontece, pessoal? A gente está vendo que a planta está sendo estimulada a sempre estar produzindo folha, e especialmente nessa condição aqui do pastejo, que ele é moderado, ela está produzindo folha e ela está ocupando bem o solo. Ela está produzindo folha e ocupando bem o solo. E esse acúmulo, então, de biomassa, se a gente fosse medir, então, ao longo do ciclo que os animais estão comendo e a planta produzindo, a gente tem, então, um acúmulo de matéria seca que ele é superior à planta que ela simplesmente cumpre o ciclo de vida dela. Numa área sem pastejo, ela não está tendo nenhum estímulo para ativar todo o aparato dela fotossintético, né? Que é o que acontece quando você tem uma desfolha, que seria uma desfolha mais leve, né? Especialmente aqui nessa condição. Até no 20%, eu diria. E o que acontece no pastejo quando ele é mais intensivo? Você não está favorecendo que esse processo da planta de rebrote ele seja rápido. Você está tirando muito material. Então, lembrando aqui, ó, vou voltar rapidamente. Olha a situação que eu tenho nesse 10 centímetros, então, fica muito pouco a área foliar remanescente. Então, muitas vezes, as plantas elas vão ter que até buscar reservas nas raízes para poder estimular a formação de um novo tecido fotossintético. Então, de certa forma, ele fica, toda essa função de produção de biomassa, ela fica prejudicada quando a intensidade, essa pressão de pastejo, ela é muito alta, né? Essa herbivoria, ela é muito intensa. E por isso que, nessa condição aqui, quando o pastejo é moderado a leve, eu consigo ter um acúmulo significativo de matéria seca ao longo do ciclo e deixar também uma quantidade importante, né, de resíduo para o plantio direto. E numa condição como essa, ó, você não tem esse acúmulo e o residual é muito baixo, né? Fica para menor ali de 2 toneladas por hectare. Eu consegui ser clara? Compreenderam essa dinâmica? Eu entendi já, mas... Sim, tranquilo. Uhum. Faz mais sentido. Faz sentido, né? Mas é justamente essa questão de a gente imaginar um pastejo leve, né? Até eu acredito que tem aula sobre pastejo, né, professor Aníbal? Ou não? Sobre rotatina? Eu acho que o que normalmente gera uma confusão é o pessoal olhar apenas para essa última etapa, última fase, né? Que seria um retrato, aquela fotografia instantânea,
e que não representa o que acontece ao longo do ciclo, né? Sim. Essa é uma tendência de todo mundo ter o olhar meio fixo ali, né, naquele momento. Agora, essa dinâmica, se não for medida, a gente não tem essa percepção, né? Porque Exato. o olho não faz isso automaticamente, né? Então, isso foi interessante quando o Paulo apresentou essas informações, né, mostrando que eu posso ter numa mesma condição de resíduo situações completamente distintas, né? Eu posso ter uma situação ali de ter 1,5 toneladas, 2 de resíduo, comparativamente com uma situação de 5 toneladas de resíduo, por exemplo, né? Em que essa de 2 pode representar algo mais favorável, porque ao longo do ciclo os animais pastejaram e ela produziu, e aí o próprio exemplo mostra, né? Ela pode ter produzido 7 ou 8 toneladas, embora tivesse no final apenas 2 toneladas, né? No início a gente tinha essa preocupação de qual resíduo que deveria ser deixado, e a gente ficou surpreso porque os resíduos que a gente tinha de diversos anos, né, variavam assim, de 1,5 até 8 toneladas, e não tinha diferença de resposta para as lavouras, seja milho, soja, feijão, né? Uhum. E aí que a gente passou a entender que, na verdade, não era a imagem do que tinha de resíduo, mas sim o que acontecia ao longo do ciclo, né? Isso que é o que importava, né? Exatamente. E eu chamei atenção para essa figura aqui, que exatamente ela está exemplificando o que está acontecendo ao longo do ciclo, que isso também está sendo importante para nós, né? Do ponto de vista de compreender essa dinâmica das plantas daninhas, né? Especialmente no inverno, que é essa figura que está mostrando, né? Nessas áreas a gente está tendo um pastejo não tão intensivo, né? Esse favorecimento, né, como eu já comentei, dessa atividade vegetativa das plantas, né, faz com que elas se mantenham bem competitivas, né, se mantenham ativas e ocupando bem o solo. E vocês vão perceber que eu vou repetir várias vezes hoje, essa questão de ocupar bem o solo é o principal para conseguir... Ah, desculpa aqui, a cachorrada é pouco. Para conseguir ter essa vantagem competitiva frente às plantas daninhas, né? Tá? Eu até, professora Aníbal, eu tinha outra apresentação que eu tinha esse gráfico, que é da Thaís também, né, com o rato, que mostra justamente isso, né, que não tem uma relação direta entre a quantidade de resíduo e a produção de grãos. Mas eu chamo atenção para vocês que ao longo da aula a gente vai ver que a quantidade de resíduo, pensando na dinâmica de plantas daninhas, ela é importante para a gente compreender a infestação. Mas guardem na memória também que essa fotografia, ela envolve também todos os processos que estão na fase pastagem como um todo, né? Não só no fim, ali. Bom, pessoal, vamos caminhar aqui. Com relação ao boletim ainda, então a gente pode olhar a invasão no verão, né? Então aqui eu trago para vocês 2 resultados. Eles estão expressados de forma diferente porque foram avaliados em safras diferentes. Então, por exemplo, aqui foi uma avaliação em escalas de invasão que se determinou 5 escalas e você tinha um número fixo, por exemplo, dentro de uma área conhecida, eu tenho dentro da área coberta, entre 20% a 40% da área coberta por plantas daninhas, de 40% a 60%, enfim, essa é a escala que está mostrando aqui essa porcentagem, né? Então, o que a gente percebe nessa avaliação aqui, ó, da safra 2009 e 2010? Que, claro, né, só corroborando o que a gente já tinha visto no inverno, que no verão a infestação ela tende a ser maior, então, nas áreas onde você tem uma maior pressão de pastejo. Enfim, toda essa dinâmica da palhada
E um outro fator que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o desenvolvimento também das plantas de soja. Eu só destaco para vocês aqui que a questão, eu não consigo explicar, não existe uma relação de causa e efeito com um fator só para explicar esse resultado. Então, o que eles perceberam? Que numa mesma data, após a semeadura, as plantas de soja, elas estavam em estágios de fechamento do dossel diferentes, ou seja, elas acumularam de maneira diferente a matéria seca, ou seja, a produção vegetal mesmo. Mas, de novo, eu só destaco para vocês que é uma interação de vários fatores, que podem ter questões relacionadas à condição do solo, por exemplo. Não está relacionado à planta daninha aqui nesse exemplo especificamente. Mas aí, levando para o lado de plantas daninhas, a gente consegue compreender que essa infestação mais alta, ela não está só relacionada à questão da palhada residual, né? Tá vendo aqui? Que a gente ia a solo exposto, né? Como a gente viu nessa situação mais extrema. Então, são dois fatores, o solo exposto e pouca quantidade de palhada, como está mostrando aqui na foto. Somado a isso, a gente tem um desenvolvimento mais lerdo da soja, ou seja, ela está acumulando menos matéria seca numa velocidade menor que nesses outros tratamentos aqui, que a gente tem um arranque inicial. E aqui, pessoal, só voltando para a contextualização que a gente viu lá no início da aula, daqueles períodos de interferência, ou seja, aqui eu estou conseguindo prolongar aquele período que é aquele anterior à interferência e favorecer esse fechamento rápido do dossel. Então, se eu estou fechando rápido o dossel, por mais que eu tenha emergência de plantas daninhas, elas não vão ter vantagem competitiva frente à cultura. E, por consequência, a gente não vai ter um efeito de interferência, tá? A gente percebe que esse fechamento, né, do dossel, ele é mais expressivo, então, no pastejo moderado, né, de 30 e de 40 centímetros. E aqui, só eu não comentei, mas essa aqui foi uma avaliação do Maurício, eu já vou trazer os dados do artigo publicado dele, mas é que ele fez, então, contagem, né, de plantas indesejáveis por metro quadrado, e daí a gente consegue perceber mesmo como é mais expressivo, né, a infestação nas áreas aqui com pastejo mais intensivo. Mas se vocês forem ler o boletim, vocês vão perceber uma coisa. Apesar da gente observar essa diferença das infestações, são áreas que têm controle clínico, claro. As avaliações foram feitas antes da aplicação de herbicida, e eles observaram que não houve um efeito significativo da interferência das plantas daninhas. Então, apesar de eu ter uma infestação aqui maior, isso não refletiu de forma tão significativa na produtividade, tá? Mas o que está acontecendo? A gente está favorecendo o aumento do banco de sementes. Lembrando que o banco de sementes ele é um estoque ali, né? Ele é um potencial de infestação para as lavouras futuras. E quando a gente pensa em manejo integrado, a gente sempre busca reduzir esse banco de sementes, né? Diminuir esse potencial de infestação. E aqui só um close, né, digamos, da palhada, né? Então, a palhada aqui, ó, fechando, né, num pastejo moderado, que seria essas condições aqui, e aqui com pastejo intensivo, né? Então, solo exposto é o que a gente não quer. Além das plantas daninhas, tem toda a problemática de conservação do solo, né, e de água. Então, enfim. Aqui é só uma visão geral do experimento. Essa aqui é eu não coloquei o crédito, desculpem, é uma foto do Maurício também, do Schuster, e que está mostrando, então, lado a lado, né, um tratamento com pastejo moderado de 30 centímetros. Ó, vocês conseguem ver aqui a palhada cobrindo o solo, e vocês observam que não tem infestação visível aqui a olho nu, assim, uma visão mais ampla, né, do horizonte de plantas daninhas. E olhando aqui para o pastejo intensivo, você tem aqui, né, uma situação já de uma infestação considerável. Bom, o resultado desse trabalho de avaliação das plantas daninhas nesse experimento de Tupã, ele foi publicado, então, em 2016, pelo Maurício, aí com a participação do professor Aníbal, né, do professor Sebastião, lá de Guarapuava, do professor Paulo, professor Ibanor, né, professor de solos lá
do Rio Grande do Sul, né, muito importante dentro da área de sistemas integrados, e também participação de 2 americanos, né, sendo que o Kent Harrison, ele é especialista aí na ciência das plantas daninhas, e o Mark Such, que é um parceiro aí também do nosso grupo, né, aqui no sul do Brasil, de sistemas integrados, e desenvolve trabalhos também lá em Ohio, né, professora Aníbal? Que é uma condição temperada, né, diferente das nossas. Mas, enfim, aqui, pessoal, então, ele, nesse mesmo experimento, né, que a gente avaliou a intensidade de pastejo, afetando, então, o banco de sementes e as plantas daninhas emergentes. Desse trabalho, não sei se vocês estão familiarizados, né, com algumas dos materiais de difusão da Aliança CIPA, mas a gente criou esse momento, você sabia, né, que daí, aqui ele está bem visual, ó, a gente nem se esforça muito, a gente percebe aqui as alturas de manejo, né, e de que forma elas impactaram no banco de sementes do solo, ó, que é o banco de sementes de 0 a 5 centímetros, mais superficial, que é o banco mais importante para nós, especialmente em áreas de plantio direto, não tem revolvimento, né, não tem inversão de camadas. E então vocês percebem que à medida que eu aumento a intensidade de pastejo, eu aumento o banco de sementes, e essa diferença ela é bem expressiva, né, ó. Então, pastejos mais moderados, né, que não tem uma diferença estatística, eles vão proporcionar um menor banco de sementes, que, como eu já comentei, menor potencial, né, de infestação, de futuras infestações, né. É isso que a gente busca em manejo integrado. E, além disso, a gente depois vai comentar a nível de espécie, que deu um resultado muito interessante. Aqui eu só chamo a atenção para vocês, ó, eu coloquei a seta em azul, então ele fez a avaliação de plantas emergentes no inverno, né? Então vocês percebem o mesmo comportamento que a gente já viu dos dados do boletim, não vou me delongar muito aqui, tá, pessoal? E ele fez também a avaliação de número de espécies, que a gente chama de riqueza, né? Então, a gente observa aqui que tem a tendência, né, de diminuir o número de espécies na flora emergente à medida que eu diminuo, né, a intensidade de pastejo, a desfora. Mesmo comportamento para o verão, né? E aí que reflete o que? No banco de sementes. Então, eu estou tendo menos chuva de sementes. É isso que está acontecendo ao longo de 10 ou 15 anos de avaliação, se eu não me engano, né, desse experimento. E é claro, né, pense, ao longo de 15 anos eu tendo menores chuvas de sementes nessas condições aqui, vai implicar num menor banco de sementes. Então, para vocês perceberem esse processo, né, que ele acontece numa escala temporal mais curta e vai ter um impacto no banco de sementes numa escala temporal mais longa, né, mais abrangente. Vamos passar aqui para uma outra publicação, do Maurício também. Também é um trabalho... Vocês têm alguma dúvida? Só falar, tá, pessoal? É um outro trabalho que também envolve a intensidade de pastejo, mas nesse trabalho especificamente, a gente tem um arranjo um pouco diferente. No inverno, como animal, nós temos os cordeiros, né? Se eu não me engano, é só a Zevem nesse trabalho. E no verão, ainda ele tem um efeito de cultura solteira ou então de cultura em rotação, né? Na verdade, seria aqui. Um ano soja, daí pastagem, outro ano milho e assim sucessivamente, também em plantio direto. Então, a gente tem oferta de forragem aqui, que vai ser a nossa medida, né, de intensidade de pastejo. O método de pastoreio, que aqui ele avaliou também o contínuo e o método do rotacionado, e a rotação de culturas, como eu comentei, também um experimento de longa duração, se eu não me engano, os dados refletem 12 anos de experimento rodando, tá? Quem tiver curiosidade a respeito de que forma foi calculado esses tratamentos de oferta de forragem, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, eu convido vocês a ler o artigo, tá? Que, enfim,
de uma porcentagem, né, de ingestão em relação ao peso vivo dos animais ali. Então, vamos lá. Resultados aqui, pessoal. Então, vocês percebem que, ao longo dos trabalhos, vai corroborando a mesma ideia, né? Então, eu tenho aqui, ó, o banco de sementes, tanto o banco de sementes total, ou seja, ele estratificou a avaliação dele, né, de 0 a 5 a 5 a 10, nesse trabalho especificamente. Mas se a gente for olhar o perfil todo, de 0 a 10 centímetros, você observa a redução, mas a gente viu que a diferença significativa foi na camada superficial do solo mesmo, reforçando essa questão de que o nosso olhar tem que ser em sistema de plantio direto, em CIPA, para essa camada de 0 a 5. E que você vê aqui, ó, que houve uma redução ao longo dos anos, né, de 50% no tamanho desse banco de sementes. Lembrando que quando eu falo de tamanho, é a densidade de sementes por metro quadrado na camada que a gente está referenciando, né? E aqui eu só vou chamar a atenção para vocês que quando a gente fala alta, é alta oferta de forragem, ou seja, uma baixa pressão de pastejo, só para não confundir. E aqui moderada seria uma moderada oferta de forragem, que comparativamente seria uma pressão de pastejo maior, tá? Só para fazer uma referência com outro artigo que a gente já viu. E aqui que eu falei para vocês que teve um resultado muito interessante quando a gente olha o banco de sementes de espécies específicas, não dá para dizer isso, mas enfim, quando a gente olha para algumas espécies. E aqui, por exemplo, uma espécie que é de difícil controle na soja, né, que é a buva, espécies de coniza, né, especialmente nessa área, eu acho que é bonariensis. Então, nas áreas que eu tenho alta oferta de forragem, ou seja, uma menor pressão de pastejo, você vê que eu tenho um banco de sementes bem pequeno dessas plantas. E ele é quase 10 vezes maior quando eu vou para uma área que eu tenho uma pressão de pastejo um pouco maior, tá? Então, para vocês perceberem essa dinâmica, né? E o raciocínio é o mesmo, né? Pensando nessa questão da desfolha, da ocupação do solo, da quantidade de palhada que fica, né? Protegendo o solo, enfim. É toda essa dinâmica que influencia, né, a você ter uma menor chuva de sementes nessas áreas aqui, dessa espécie, que está indicando que você está tendo um melhor controle dessa espécie nessa situação aqui de manejo do sistema. Eu vou tocar só mais um pouquinho e a gente faz o intervalo, pode ser? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Beleza. Espero que esteja interessante aqui, pessoal. Se eu ficar muito repetitiva, vocês me avisem, tá? Mas vamos lá. Aí, da mesma forma que o Maurício fez, o Schuster, no outro trabalho, ele também avaliou a flora emergente no inverno e a flora emergente no verão. E ele fez isso para o quê? Para entender como que está acontecendo essa chuva de sementes, não só na cultura comercial de interesse agrícola ali, mas no sistema como um todo, né? Então, o que ele percebeu? Quando você tem uma baixa pressão de pastejo, ou seja, uma alta oferta de forragem, então você vai ter uma menor flora emergente no inverno, independente do sistema, tá? E aqui está levemente superior no contínuo, em função de que não tem aquele período, né, que os animais saem da área e daí as plantas têm aquela fase de rebrote, né? Digamos, um descanso, que até esse aqui, se eu não me engano, é uma área de pastejo rotacionado tradicional, né? Diferente, por exemplo, do rotatino, não sei se vocês estão familiarizados, mas que a volta na área, ela é mais rápida, o que configura quase que um pastejo contínuo, sendo feito um manejo rotacionado, né? Por isso o nome rotatino. Mas não vou entrar em detalhes desse conceito aqui na aula de hoje. E da mesma forma, pessoal, o mesmo comportamento da flora emergente no verão. Apesar de não tão grande a diferença, mas você vê, aqui é de 30 e poucas plantas e aqui vai para quase 50, né? Por metro quadrado. Em situações ali que você tem baixa pressão de pastejo, você tem uma menor emergência de plantas no verão, que vai acarretar numa menor chuva de sementes, enfim, e por isso o resultado no banco de sementes que a gente já comentou. Vou passar mais rapidamente, tá?
especificamente quando a gente está falando de buva, então, pessoal, nesses sistemas, que é um dado muito interessante. Isso aqui é uma curva, né, que foi calculada, você vê que ele tem um R quadrado muito significativo, ou seja, o ajuste foi muito bom, né? Então, que você tem uma relação direta entre infestação de buva na soja e a altura de manejo do pasto. Então, pensando, por exemplo, de que forma isso é prático para o produtor? Se, por exemplo, ele tem uma área que ele está com um problema de controle de buva, já tentou vários métodos químicos, não deu certo, quem sabe fazendo uma integração seja uma forma de conseguir controlar, né, essa espécie. Ou seja, os sistemas integrados como uma ferramenta de controle mesmo de plantas daninhas, né? E aqui é uma foto tirada pelo Maurício também, que só está mostrando essa questão que eu comentei e bati muito na tecla até agora, da questão da exposição do solo, pessoal. Isso aqui é a área que fica entre as parcelas, a área da cerca. Então, aqui eu não tinha cobertura do solo. E olha só a quantidade de buva, tudo isso aqui é buva. Então, você percebe a importância, porque a buva, né, grande parte das plantas daninhas anuais, né, de verão, elas são fotoblásticas positivas. Se bem que a buva, ela vem ali no período primaveril também, né, invernal. Mas, ou seja, elas respondem à luz, né, para terem a sua quebra de dormência. Além do que aquilo que eu comentei para vocês. Quando você tem um solo exposto, você tem uma variação de temperatura maior no solo e de umidade também. E a variação de temperatura e de umidade, elas são, assim, requisitos chave para a quebra de dormência do maior proporção de plantas daninhas que ocorrem nas nossas lavouras de verão, de grãos. Então, é a combinação perfeita, né, para a gente ter alta infestação, quando o solo está exposto. Além daquela questão que eu já falei para vocês da perda de capacidade competitiva, né, da cultura, quando ela não fecha bem o solo. Mas, enfim, essa foto é só para destacar esse efeito, tá? E, de novo, aqui só fotos para vocês terem esse efeito visual, né? Menor pressão de pastejo. Esse aqui é no outro experimento, que a gente acabou de ver o artigo, né? Que é na integração de cipa-soja ou rotação soja e milho com cordeiros, né? Então, você ter essa distribuição melhor da palhada, né? Uma maior quantidade. E aqui uma área com infestação de buva, devido a esses fatores que a gente já discutiu. Para finalizar, o Maurício ainda, em conjunto aí com toda a equipe, né, fez uma investigação a nível também de produtor. Então, com base já nesses achados científicos, né, que está demonstrando que realmente a intensidade de pastejo é um fator chave dentro da dinâmica de plantas daninhas, né, regulando a dinâmica de plantas daninhas em sistemas integrados, ele propôs, então, esse artigo, que quando a gente otimiza, né, a oferta de forragem para produtividade em sistemas integrados, você também está favorecendo o manejo de plantas daninhas, tá? E daí o que ele fez? Ele foi a nível de produtor, se eu não me engano, foram 26 fazendas, né, que foram levantadas, e também contou com o experimento, dados do experimento de Tupã, que a gente tem, então, aquelas 4 intensidades de pastejo, e um outro experimento, que daí é de curta duração, que foi feito em parceria com a Coamo, se eu não me engano, ali na região centro-oeste do Paraná, enfim. É isso, né, professor Aníbal? E o que eles tinham como cultura de cobertura no inverno era um mix de aveia e azevém, sendo pastejada por bovinos, né, bovinos de corte, e no verão tinha soja. Então, aqui só esse modelo conceitual. Qual que é o diferencial desse artigo, pessoal? Ele não está discutindo só o manejo de plantas daninhas, desculpe, em função, né, do manejo das pastagens, né, da intensidade de pastejo. Ele está assumindo a produtividade do sistema, seja a produtividade animal, seja a produtividade de grãos.
Então, ele está tentando juntar as duas coisas, né? Fazer essa relação do ótimo, tanto para produção como para controle de plantas daninhas. E a medida, né, dessa intensidade de pastejo, de novo, é a partir da medição de altura do pasto. Indo para os resultados aqui, ó, densidade de plantas daninhas. É aquilo que a gente já veio observando, né? Então, a gente vê que à medida que eu tenho intensidade de pastejo maior, ou seja, menores alturas, né? Só ressaltando aqui, pessoal, é tudo pastejo contínuo, tá? Não tem nada de rotacionado nesse experimento. Eu tenho maior infestação, e à medida que eu reduzo, né, a minha intensidade de pastejo, eu tenho ali uma diminuição significativa da minha infestação, tá? E ele vai chamar a atenção que, se eu não me engano, para 17, 18 centímetros do manejo da meta de manejo de altura, né, dessa pastagem de inverno, ali no pastejo contínuo, eu consigo reduzir 50%, né, mais de 50% dessa infestação. E aqui, de novo, né, ele fez uma relação entre o resíduo e a altura, né, que tem ali, que conversa, né, essa questão do resíduo que tem relação com a cobertura do solo, né, ela nos explica, né, essa relação aqui. Então, a gente percebe, né, claro, que à medida que eu tenho uma menor pressão de pastejo, ficou mais resíduo no solo, como a gente já viu no resultado do boletim. Uma coisa que eu não tinha comentado antes, né, ele fez uma análise da composição também, né, desse banco de sementes. Desculpa, banco de sementes aqui não, da infestação, desculpem. Então, riqueza, né, que nada mais é do que o número de espécies, e evenness, que seria a uniformidade dessa comunidade, né? Por exemplo, comunidades que têm baixa índice de similaridade, elas têm espécies poucas espécies com muitos indivíduos, ou seja, um desbalanço, né? A gente tem espécies dominantes. E quando a gente tem comunidades mais homogêneas, mais similares, então a gente tem esse índice maior. Então, o que aconteceu? Ele observou que a gente não tem, entre as diferentes alturas, mudança no índice de Shannon, por exemplo, que é um índice de diversidade, tá? Mas o que acontece? A gente tem uma melhor uniformidade dessa comunidade. E por que isso é importante a nível de ciência de plantas daninhas e manejo de plantas daninhas? Porque daí você não está tendo uma espécie dominante, você não está desbalanceando esse teu sistema. Então, ele está se mantendo mais equilibrado, né? Apesar de ter um menor, percebam, né? Apesar de ter menor número de espécies, que a gente tinha visto no outro trabalho lá também, nessas intensidades de pastejo aqui mais moderadas, a comunidade ela está melhor distribuída. Então, não adianta eu ter muitas espécies, mas que poucas são dominantes, né? Que é o caso, por exemplo, da buva e do amargoso na soja, né? Que são espécies problemáticas, né? Para o controle de plantas daninhas nessa cultura. Bom, pessoal, aqui eu não vou entrar em detalhes para a gente não se delongar muito, mas a nível de produção animal, ó, vocês percebam aqui, ó, que tanto a partir de 12 centímetros, de 12, 15 centímetros, a gente percebe que a gente está otimizando vários aspectos, né, parâmetros que envolvem a produção animal, seja ganho de peso por área, em quilos por hectare, que vai ficar aqui em torno, né, dessa faixa de manejo do pasto moderado ali, que eu já tinha comentado com vocês, ali em torno de 17, 18 centímetros a 20. Aqui também a gente percebe que a gente tem quilos de peso vivo, quilos de ganho por dia de peso vivo, que são expressivos ali, ó, nesse manejo do pasto, perto de 1 quilo, né?
por dia. E, da mesma forma, a gente tem uma média, né, de ganho de peso diário e em gramas e de período de pastejo, né? Que, como a gente estava na discussão ali antes sobre semente da Azevém, né? Isso é algo bem importante a nível de produtividade, né? Não adianta você ter animais produtíveis por um período muito curto de tempo. Você tem que ter um aproveitamento dessa pastagem, né, no tempo. E aqui só a produção agrícola, você vê que fecha, né, com os dados que a gente viu de produção animal ali, que a partir de 12 centímetros, né, de manejo desse pasto, ou seja, eu estou caminhando, né, para um manejo moderado, né, uma pressão de pastejo menor, eu consigo, então, ter boas produtividades de soja. E aquilo até que o professor Aníbal comentou, ó, a partir daqui eu já não tenho diferença. Então, a gente percebe que esse manejo da pastagem, ela tem um limiar, né? Até certo ponto, ela pode prejudicar o sistema e a partir de um ponto, você começa a colher bons resultados, né? E eu acredito que ao longo da disciplina, vocês vão perceber que isso regula outros processos, seja no solo, seja na produção agrícola, na produção animal, na biologia do solo, enfim. São diferentes aspectos que são influenciados, né, por esse manejo da fase pastagem. Então, considerações. Eu acredito que vai ficar bem fixo, né, na memória de vocês, que eu fui bem repetitiva, mas é que justamente isso é muito importante mesmo, né? Então, a fase pastagem, ela é um importante fator regulando, então, a ocorrência de plantas daninhas em cipa, como a gente viu, seja no inverno, seja no verão, que vai influenciar no banco de sementes. O cipa, os sistemas integrados, eles podem sim ser uma estratégia de manejo de plantas daninhas, como eu comentei para vocês, e a gente tem que usar essas informações como futuros, né, manejadores desses sistemas, ou se a gente for planejar novos designs, né, ter em mente essas informações. E agora eu falo para vocês se a gente faz um intervalo, então, que daí no nosso próximo bloco eu vou trazer algumas informações a respeito do trabalho na minha tese, que a gente explorou outros aspectos de sistemas integrados que não, né, a intensidade de pastejo. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? Ok, Rubia. Quantos minutos? São 12 para as 10? Pode ser às 10? Não, para mim tá perfeito. Uhum. Retornamos às 10, então. Eu vou parar a gravação e me lembre de continuar a gravação na sequência, tá bom? Tá certo, então. Então, a gente se vê, pessoal. Se tiverem dúvidas, gravem aí, depois a gente conversa. Até daqui a pouco.